Alguém tinha me perguntado aqui onde na Bíblia fala que a Igreja Católica, que é a igreja verdadeira, né? A igreja que Jesus fundou. Aí eu falei que está escrito em Mateus 16:18. Aí esse aqui comentou: Mateus 16:18 não cita católica e nem está falando da Igreja Católica. Verdade, não tem lá a palavra católica, né? Mas está falando da Igreja Católica sim. Como a gente sabe disso? É difícil conversar com vocês porque vocês ignoram qualquer realidade que não esteja escrita na Bíblia. Entendeu como é? Por exemplo, a Bíblia fala sobre você? Não. Agora quer dizer que você não existe porque seu nome não tem na Bíblia? Porque você não está na Bíblia? Lógico que não, né? Só que vocês agem assim. O que não está escrito na Bíblia para vocês é uma coisa que não é real. Vocês acham que a realidade divina só existiu até onde a Bíblia falou, onde a Bíblia narrou. Dali em diante, pouco importa o que aconteceu, sabe? A Bíblia não fala da morte de todos os apóstolos, mas teve gente que esteve lá e vai documentar a morte deles como foi. Mas vocês não creem, porque não está aquilo ali colado na Bíblia, sabe? Vocês têm uma ignorância absurda, cara. É triste. Não tem como conversar com vocês. Para vocês compreenderem as coisas básicas, assim, reais, do mundo real. Vocês não entendem. É complicado, entendeu? Como é que eu explico isso para você? Porque você quer que esteja tudo na Bíblia, sabe? A tua igreja que tu vai, não tem o nome dela na Bíblia. E se tivesse o nome dela na Bíblia, não seria por isso que ela seria aquela igreja, porque ela não existia naquela época. Você consegue raciocinar isso aí? É tão simples, consegue? Para aí, raciocina um pouquinho. Entendeu? Então, entendendo que não está tudo na Bíblia, a gente pode conversar. Será que você consegue entender que essas pessoas da Bíblia, elas são reais, esses apóstolos e aquelas igrejas que eles deixaram, elas são reais e elas vão continuar acontecendo, aquelas pessoas vão continuar existindo, os bispos que os apóstolos deixaram, eles vão continuar tomando conta da igreja e colocando outros bispos para continuarem a igreja. Você consegue entender isso, que a igreja vai continuar? Consegue entender isso? Então, meu colega, os discípulos eram conhecidos, os seguidores de Jesus eram conhecidos como discípulos. Quando eles chegam em Antioquia, eles passam a ser conhecidos como cristãos, depois de Jesus morrer e ressuscitar. Agora, se isso não tivesse escrito, mas as pessoas daquela época continuassem se chamando de cristãos até hoje, você diria que eles não eram os discípulos só porque agora eram chamados de cristãos e não estava escrito na Bíblia? Por favor, né? Mas lá na Bíblia está escrito cristãos. Pronto, aí você crê. Então, colega, foi a mesma coisa. A igreja de Deus, a igreja de Jesus, ao passar dos anos, poucos anos, calma, talvez o apóstolo João ainda estivesse vivo, ela já começa a ser conhecida como Igreja Católica. E nós temos um registro histórico disso, preste atenção. Um bispo chamado Inácio, lá de Antioquia, ele foi discípulo do apóstolo João, e em uma de suas cartas que ele escreve às igrejas que foram deixadas pelos apóstolos, né, por crentes que aprenderam com os apóstolos, com os diáconos da época dos apóstolos, e aquelas igrejas que foram se formando ali, que a gente vê no livro de Atos. Esse bispo, ele na sua carta diz, no ano 107, que a Igreja de Jesus Cristo é a Igreja Católica. Você consegue entender isso? Que um bispo que foi discípulo do apóstolo João já reconhece e já chama a igreja de Igreja Católica? Não foi escrito na Bíblia, porque nessa época a igreja não era conhecida assim ainda. E os termos não são as coisas mais importantes. O importante é, são os fatos.
Aquela igreja, essa igreja aí que Jesus fala, que os apóstolos deixaram, eles vão colocar ali em cada igreja bispos para dar continuidade. Os pastores que a Bíblia fala são os bispos que os apóstolos elegeram. E esses bispos que os apóstolos deixaram, eles vão deixando outros bispos. E os bispos deixados por eles vão deixando outros. E aí você vai vendo, é assim que vai se mantendo a igreja original verdadeira. Por bispos realmente autorizados pelo Espírito Santo e ordenados pelos apóstolos e por seus sucessores. E isso vai passando os anos, os séculos, até chegar aos bispos de hoje. Se você pegar os bispos de hoje, vamos pegar aí o Papa. Se você pegar o Papa, que é o bispo principal da Igreja Católica, e for ver o Papa que foi antes dele, o que foi antes, o que foi antes, o que foi antes, o que foi antes, você vai voltar, voltar, voltar. Aí vai chegar os primeiros bispos da Igreja dos Apóstolos. Você vai chegar lá em Clemente, que foi bispo de Roma. Aí você vai voltar um pouquinho, você vai chegar em Lino. Inclusive, Lino tem o nome dele na Bíblia, né? Em uma das cartas, das epístolas do Novo Testamento. Clemente também tem na Bíblia. E depois você vai ver que Lino, ele foi o bispo de Roma depois de Pedro. Ele foi colocado por Pedro. Então você vê a originalidade da Igreja Católica. Você vê que é essa mesma igreja. Consegue entender? Diz que sim. Diz que dá para entender, não dá não? Então é assim que a gente sabe que a Igreja de Jesus Cristo é a Igreja Católica. É a mesma igreja.